Descrição técnica do código de problema OBDI, mau funcionamento do circuito de entrada da velocidade do motor. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos equipados com OBDI, Nissan, Dodge, VW, Jeep, Mazda, Honda, Chrysler, Subaru, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. A presença de um código armazenado P0725 significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um mau funcionamento do circuito com o sinal de entrada do sensor de velocidade do motor. Às vezes, o sensor de entrada de velocidade do motor é chamado de sensor de velocidade de entrada da transmissão e sensor de velocidade de entrada. Esse tipo de código pode ser causado por um problema mecânico ou elétrico. O sensor de velocidade de entrada da rotação do motor geralmente é inserido através do estojo de transmissão, próximo à frente do eixo de entrada. Normalmente, um O-ring de borracha é encaixado no alojamento do sensor para que o sensor faça uma vedação com a caixa de transmissão. Tenha cuidado ao remover o sensor da carcaça, pois o fluido quente da transmissão pode ser prejudicial. Coloque um recipiente adequado sob a abertura da transmissão para capturar qualquer fluido que possa vazar quando o sensor for removido para teste ou substituição. A teoria básica da operação de um circuito do sensor de velocidade de entrada do motor é que um sensor eletromagnético de efeito Hall é montado de maneira a permitir que um anel de relator dentado passe muito próximo à sua ponta magnética. O anel relator é fixado mecanicamente no eixo de entrada da transmissão, de modo que, quando o eixo gira, ele gira em conjunto. As áreas elevadas dos dentes servem para completar eletromagneticamente o circuito de entrada de velocidade do motor, enquanto as áreas recuadas entre os dentes interrompem o circuito. Essas rápidas interrupções formam um padrão de forma de onda eletrônica que representa uma frequência e um grau de tensão específicos. O padrão da forma de onda é reconhecido pelo PCM como velocidade de entrada do motor. Se o PCM não reconhecer o sinal de entrada de velocidade do motor apropriado, por um período de tempo definido e sob determinadas circunstâncias, um P0725 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento poderá acender. Sinais de entrada de velocidade do motor inaceitáveis podem incluir tensão excessiva, tensão insuficiente ou tensão incorreta em comparação com a velocidade de saída da transmissão, posição do acelerador ou RPM do motor. Em alguns casos, o módulo de controle de transmissão, TCM ou PCM, pode entrar no modo de desativação quando esse código é armazenado. Os códigos de mecanismo de circuito de entrada de velocidade do motor relacionados incluem P0726 faixa, desempenho do circuito de entrada da velocidade do motor, P0727 sem sinal do circuito de entrada da velocidade do motor, P0728 circuito de entrada da velocidade do motor, gravidade e sintomas intermitentes do código. Um código armazenado P0725 deve ser considerado grave como as condições que o levaram a armazenado pode resultar em danos à transmissão. Os sintomas podem incluir velocímetro, odômetro incorreto ou inoperante. As transmissões automáticas podem mudar bruscamente. Modo de limpeza, a transmissão não muda ou muda erraticamente. Tacômetro inoperante ou incorreto, deslizamento da transmissão ou o engate atrasado podem ser armazenados. Códigos de velocidade adicionais de entrada, saída da transmissão. Causas possíveis. Causas para este código P0725 incluem sensor de entrada de velocidade do motor com defeito ou sensor de velocidade de saída da transmissão, anel relator do sensor de velocidade do motor danificado ou gasto fiação ou conectores abertos ou encurto no circuito de entrada de velocidade do motor, depósitos excessivos de metal na ponta magnética do sensor em questão, falha na transmissão mecânica que resulta em derrapagem da transmissão, embreagem. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Para diagnosticar um P0725, eu precisaria acessar um scanner de diagnóstico, um volt, ohmímetro digital, TVOM, e uma fonte confiável de informações do veículo. Ao diagnosticar um código relacionado à transmissão automática, qualquer coisa nos P0700S, começo testando a condição e o nível do fluido de transmissão, remova a vareta medidora de nível, onde aplicável, e observe o nível do fluido na transmissão. Observe
também o odor do fluido de transmissão, se o cheiro do fluido for queimado, parecer extremamente preto ou apresentar um tom metálico pesado, suspeite que ocorreu uma falha mecânica na transmissão. Se o nível do fluido estiver mais do que 1/4 de baixa, inspecione a transmissão, as linhas e o resfriador quanto a vazamentos e repare-os conforme necessário. Encha a transmissão de acordo com as recomendações do fabricante e verifique se não há mais vazamentos. Se um grande vazamento de fluido da transmissão da área do conversor de torque for exibido, suspeite de falha catastrófica na transmissão que exigirá a remoção da transmissão e possível revisão. Quando a transmissão estiver cheia do fluido correto e não houver mais vazamentos, inspecione visualmente a fiação e os conectores quanto a sinais de danos, corrosão ou superaquecimento, com a transmissão preenchida no nível recomendado com o fluido apropriado e sem fios ou conectores visivelmente danificados presentes. Conecte o scanner ao conector de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro. Anote essas informações, pois podem ser úteis à medida que o diagnóstico avança. Limpe os códigos e teste o veículo. Se possível, se o P0725 for redefinido, conecte o scanner ao veículo e observe o sinal de entrada da velocidade do motor para o PCM na tela de exibição de dados. Se possível, teste o veículo e observe a velocidade de entrada do motor. Se a velocidade de entrada do motor variar muito das RPMs do motor, suspeite de um sensor de velocidade de entrada do motor com defeito ou de um dano, desgaste do anel do relator. Eu usaria o DVOM para testar o sensor de velocidade de entrada do motor, encontrando as especificações na fonte de informações do veículo e seguindo as recomendações de teste. Também verificaria a ponta magnética dos sensores quanto a depósitos excessivos de metal e o anel relator quanto a imperfeições. Notas adicionais de diagnóstico: se um osciloscópio estiver acessível, você poderá usá-lo para observar dados ativos do sensor em questão. Para evitar danos, desconecte os conectores elétricos de todos os controladores relacionados antes de usar o DVOM para verificar a resistência e a continuidade dos circuitos do sistema.